Na última aula nós fizemos o formulário de cadastro de clientes. Eu cadastrei alguns clientes aqui para servir de exemplo. Agora a gente vai fazer a listagem desses clientes. Vamos começar pelo controller. Então já estou com o meu controller clientes controller aqui aberto. Então aqui no meu controller já tem aqui o index, que é onde vai estar a minha lista. O que a gente precisa acrescentar aqui são os registros para mostrar na tela. Então, variável clientes, cliente, get. Esse aqui é o método acessando o modelo cliente. Get vai trazer todos os clientes para dentro dessa variável. E a gente passa a variável aqui. Então eu vou abrir aqui do lado a minha lista. Então aqui onde está escrito lista, eu vou dar um eco nessa clientes aqui para ver o que está trazendo. Então veja que o Laravel já converteu tudo para mim em JSON. Quando eu retornei aqui, só que a gente não quer mostrar assim o conteúdo. A gente vai fazer o for each igual eu já tinha feito na aula passada. Então eu vou preencher aqui algumas diretivas do Bootstrap. Então aqui eu acrescentei uma table, class table do Bootstrap, 3 cabeçalhos, nome, endereço e número, um t-body aqui, uma linha e um teste que a gente vai substituir agora pelo Blade. Então aqui a gente vai fazer isso daqui repetir. Então for each cliente CS cliente, para cada cliente, setando essa variável cliente, nós vamos preencher aqui o nome, o endereço e o número. Vamos ver como ficou. Então aqui a gente já tem nossa listagem. O que a gente vai fazer agora é adicionar uma outra coluna aqui no fim, para adicionar os botões editar e excluir. Então aqui depois do número eu vou adicionar uma nova coluna. Essa coluna ela vai ter dois botões. Um vai ter escrito editar e o outro vai ter escrito excluir. E aqui em cima vai ter mais um cabeçalho chamado ações. Então ele criou aqui para mim, editar e excluir. Agora vamos criar o link aqui. Aqui não vai ser um botão, mas vai ser um link. Ele vai mostrar como um botão. Então aqui eu vou colocar clientes, o ID do cliente e eu editar. Então ele vai apontar para clientes, o número do cliente, o código dele, o ID dele, e depois editar, que é uma conversão do Laravel utilizada dessa maneira. Então vamos criar essa rota agora. Aqui eu já tenho um novo, já tenho salvar, eu vou criar um get em. Lembra como passa a variável? Cliente, editar. Vai apontar para o método editar no cliente controller. Então no cliente controller aqui a gente precisa de um método editar agora. Vai receber o ID do cliente só. Então editar, recebe o ID do cliente. Então aqui as coisas começam a ficar mais interessantes. Nós já temos um formulário feito para a inclusão de clientes. Eu poderia vir aqui, abrir aqui a minha base de clientes, tem um formulário aqui, eu copiaria esse formulário, criaria outro para editar clientes. É uma opção que aí eu teria que preencher todos esses campos que estão aqui no meu formulário com os valores que estão no banco de dados. Essa é uma das opções que eu considero errada, porque você estaria duplicando o código. O que a gente vai fazer é utilizar esse mesmo formulário que já existe para editar o cliente. Como que a gente vai fazer isso? Então, primeiro aqui eu vou retornar o formulário e nós vamos trabalhando daí para frente. Aqui no editar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o cliente. Então vamos carregar o cliente aqui, cliente. Então esse aqui eu estou pegando o modelo, acessando um método estático com esses dois pontos aqui dentro da classe cliente. E eu vou dar um find e é só colocar o ID aqui dentro, que ele já vai pesquisar para mim. Mas eu vou fazer uma coisa a mais aqui, que aqui, se eu desse um find, ele vai achar para mim o cliente e vai retornar para essa variável, normal. O que eu quero é que se ele não encontre, ele dê um erro, para não ser possível abrir o formulário se não tiver um ID correto. Então, vou dar um find or fail aqui. Vamos ver isso em ação como funciona. Então aqui eu tenho todos os meus botões, vou dar um refresh aqui. Ele carregou aqui para mim. Só adicionar uma outra classe aqui, btn default, para ele não ficar com uma aparência de link. Então agora ele modificou a aparência aqui para ficar com o botão do Bootstrap. E aqui embaixo, repara que vai aparecer qual link ele está acessando. Então cliente 17, 18, 19, 21. Clicou aqui. Opa, essa barra aqui está errada. Coloquei uma barra aqui, tem que tirar. Senão ele vai tentar acessar a raiz do projeto. Agora ele está acessando 0. Então aqui ele vai abrir para mim. Então ele abriu aqui o formulário, não deu erro porque eu acessei o 17 e não carregou nada ainda. Se eu mudar aqui para 23, que eu sei que não existe, e tentar acessar, ele já vai dar um erro para mim.
Ele só isso se eu tivesse deixado aqui como find não daria. Então eu vou tirar aqui para ver o que vai acontecer. Porque a única coisa que ele faria é retornar nulo na variável. Eu não quero que aconteça isso, eu quero que dê um erro. É só um método de segurança mesmo. Aqui eu vou passar uma coisa que eu já vou fazer aqui, é passar esse cliente. Então, cliente vai ser cliente. Então já estou passando para o meu formulário, vou abrir o formulário aqui do lado direito. Então nós temos aqui o formulário sendo aberto com todos os campos. O que a gente vai querer fazer agora é um Form Model Binding. Acessando aqui Laravel Collective, que tem as documentações daquele pacote que a gente puxou para acessar essa fachada de form, ele tem aqui o Form Model Binding, que seria você ligar o form ao modelo. Então aqui, o que ele faz é o que? Ele dá um Form Model, ele atribui aqui no começo a variável, no nosso caso vai ser cliente, e ele passa a rota em seguida. Vamos fazer isso na prática, então eu vou copiar aqui. O que a gente vai querer fazer aqui é o seguinte, a diferença para a gente é, eu só quero que ele abra o form dessa maneira que está aqui, se for uma inclusão. Se for uma edição, como a gente vai estar usando o mesmo form, eu quero que ele abra de outra maneira, fazendo form model. Para fazer isso, a gente vai testar a URL. Vai ficar da seguinte maneira. Então, eu adicionei esse if aqui, que é o seguinte. Ele vai testar no request, que seria, no caso, nosso get. Se o get, a URL dele for qualquer coisa, /editar, então eu estou editando. Se não for isso, então eu estou incluindo. Então, dando um refresh aqui, eu estou na rota nova, está aqui incluindo. Se eu mudar a rota aqui para 18/editar, eu estou editando. Então o que eu vou fazer é o seguinte, o form open, ele só vai abrir para mim quando eu estiver incluindo. Se eu estiver editando, eu vou querer que faça outra coisa. Então eu vou abrir aqui, form model, eu vou passar a primeira variável, cliente, depois eu vou passar a URL igual está embaixo, só que apontando para clientes /atualizar. Então form model passa a variável, nós vamos atribuir um método aqui com patch. Aqui embaixo, o único ajuste que a gente vai ter que fazer é onde eu atribuir aqui aspas simples. Eu tenho que passar null, senão não funciona. Então eu seguro Alt Shift, vou clicar aqui onde eu quero alterar, vou apagar aqui, atribuir nulo. Atualizando aqui, então já está aqui, ó, cliente 2, endereços 2. Se eu vim aqui listagem e editar o cliente 3, endereço 3. Então ele vinculou para mim aqui já o modelo com o formulário. A única coisa que a gente teve que fazer é adicionar um if. Agora o que ficou faltando é atualizar, criar esse método de atualização. Então vamos criar a primeira rota. Eu tenho essa rota salvar aqui, a outra rota vai ser igual, só que aqui no post vai ser patch. Você vincula aqui uma rota patch, você tem a segurança que você não vai conseguir passar um post para esse método. Você só vai conseguir passar um patch. E esse método aqui, o que ele faz? Não existe um método patch no nosso navegador. Pelo menos ainda não. O que ele faz é o seguinte, ele cria um novo input dentro do seu form com o patch, escrito patch lá, e o Laravel vincula sozinho. Ele faz a verificação desse input sozinho. Então você pode colocar um post aqui, na verdade ele é um post. Para o navegador ele é um post, só que com input de patch dentro. Então ele adiciona um novo input aqui, em HTML, escrito patch. Aqui a gente não vai adicionar mais nada, vai ser só isso mesmo. Um patch na rota clientes significa que está querendo alterar um cliente, atualizar um cliente. Então, mudar aqui o salvar para atualizar. E agora, acessar o clientes controller e adicionar um método. O método atualizar vai receber o ID e o request. O Laravel faz o vínculo sozinho do ID que passou na rota e o que foi feito submit pelo form aqui no request. A primeira coisa aqui então é copiar essa linha aqui e colar aqui, que a gente vai verificar se existe o ID passado. Se não existir, já dá um erro, não vai conseguir passar. Então, tendo o cliente ali, nós vamos fazer o seguinte, cliente, update, vamos passar o request, all. Então ele vai pegar tudo que eu passei aqui no request e vai atualizar aqui. Lembrando que é sempre importante reforçar que ele vai respeitar isso daqui, essa variável fillable, no modelo do cliente. Se eu não setar essa variável, vai dar um erro de mass assignment. E, por exemplo, se eu adicionar aqui, clicar em inspecionar aqui, editar o form, e adicionar um campo código e tentar dar o submit, não vai funcionar. Ele só vai aceitar os campos que estão dentro disso daqui. Ele vai pegar esse request all e só vai atualizar esses campos aqui.
E aqui, depois de atualizar o registro, nós vamos dar um redirect to clientes. Aí coloco o ID do cliente e editar. Mesma coisa que a gente já fez antes no salvar. Vamos testar. Cliente 1, cliente 1. Vou atualizar aqui. Cliente 1, vou mudar para cliente 1, 2. Na verdade, eu setei errado ali. No formulário, eu adicionei um atualizar aqui, mas essa não é a convenção do Laravel. Como eu estou seguindo a convenção do Laravel nessas aulas aqui, a gente vai mandar para o URL clientes direto. Salvei, voltar aqui, atualizei, cliente 1, 2. Aqui eu esqueci de incluir o ID. Então, vou concatenar aqui com o ID do cliente, voltar, atualizar. E vamos dar uma olhada aqui antes. Então, ele está dando um post na URL clientes/17. E aqui tem aquele input que eu falei que ele inclui para o patch. Então, é um input escondido que o valor é patch. Aqui eu vou modificar então para cliente 1, 2. Salvei. Vou dar um refresh. Atualizar aqui para 1, 2, 3. Salvei. Ele já retornou para mim, mas salvo, né? Se eu der 1, 2, 4 aqui, você vê que eu atualizo, ele continua 1, 2, 4, só que ele não está trazendo uma mensagem de sucesso, igual a gente já tinha feito no novo. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente já fez lá. Vai pegar essa linha aqui, adicionando a mensagem de sucesso. Depois de atualizar o cliente, a gente vai passar aqui mensagem de sucesso, cliente atualizado com sucesso. Então por aqui a gente termina a penúltima aula do nosso crédito. Ficou faltando excluir registros apenas.